Oi, Ju. Ei, Ju, tudo bom? Oi, professor, tudo jóia? Tem alguém aí, algum participante aí falando por fora, aí por trás aí? Vê uma vozinha longe. Minha filha. Temos uma participante hoje na aula aí. Tem, tá aqui do meu lado vendo o vídeo. Ah, é? Tá vendo? Oi, tudo bom? Como é que você chama, princesa? Aqui fala assim, oi, meu nome é João Miguel. Ah, é o João Oi, Miguel. meu nome é João Miguel. Ah, eu pensei que... Eu ouvi longe, eu pensei que fosse uma irmãzinha sua. Tudo bem, João? Oi, Tudo bem? tudo bem? Ah, então tá bom. Quantos anos você tem, João Miguel? Quantos anos você tem? Tenho 5. 5 anos? Já tá assistindo aula com a mamãe? Ah, então a gente vai resolver isso aí. Vou fazer uma aula legal hoje para você, tá? Já que você tá com a mamãe assistindo a aula aí, tá bom? Ela tá bom. Tá bom. Então tá bom. A gente Cadê se o povo, fala já já. É, cadê o povo, né? Porque hoje, justo hoje, é porque o povo tá animado, né? Dia dos Namorados, aí o povo tá animado, né? Aí o pessoal até tinha falado comigo, o pessoal do sétimo falou comigo, ô Marquinhos, vê se você faz antecipar a aula. Eu falei, gente, se vocês tivessem me falado com antecedência, eu tinha deixado, ao invés de deixar a atividade, está previsto vocês desenvolverem na quarta-feira, eu tinha deixado a aula para quarta. Mas aí, né, ninguém me avisou, eu mantive o calendário para poder não dar problema também, né? Já estava programado as reuniões, já estava cadastrado tudo lá direitinho, enfim, né? Ô Ju, olha só, aproveitando enquanto o pessoal não entra, só para a gente poder estar falando, a data limite que a gente tinha colocado para poder fazer a entrega do trabalho, a galera pode entregar até o final da semana que vem, tá? Os planos de gerenciamento. Tá? Então, só para poder deixar claro, qualquer coisa, de repente avisa o pessoal que tem que postar na plataforma essa atividade até a semana que vem, para poder ficar certinho, porque aí depois eu baixo e tem que lembrar que é um representante do grupo que vai postar a atividade de todo mundo e tem que estar identificando todo mundo dentro do grupo, tá? Porque senão depois, de repente, o pessoal vai lá, um coloca só o trabalho resolvido e é né? Somente um, e não posta os dados de todo mundo, né? De acordo com a formatação, capinha, bonitinho. Aí depois eu fico perdido também para poder depois estar pontuando aí para a galera, tá? Então, só para poder reforçar enquanto tá aqui a gente está gravando, deixar essa informação aí para todo mundo também com relação a isso. Beleza? Boa noite. Domingos, boa noite, Lucas, tudo bem? Beleza. Só para deixar avisado isso aí para a turma aí que vai estar lembrando aí. Depois a galera, você dá um reforço aí no grupo, tá? Considerando que aí até o próprio Rogério pediu para que ele deixasse esse prazo para a gente poder também estar, de repente, esclarecendo as coisas, as dúvidas que, de repente, pudessem estar surgindo. E semana que vem é mais uma questão mesmo de direcionamento com relação à prova, tá? Então, assim, basicamente, eu vou receber a postagem dos trabalhos de vocês e também fazer um tira-dúvida aí com relação a alguns pontos que eu vou estar trabalhando na prova, que aí a gente vai estar fazendo essa diretriz aí geral para vocês poderem estar desenvolvendo a prova aí na outra semana, que, salvo me engano, a nossa prova está marcada para dia 24. Não tenho certeza, mas eu creio que seja isso aí. Tá? Então, só para poder estar sinalizando aí para todo mundo com relação a essa questão. No mais, até tem que lembrar que a professora Paloma passou e fez os controles de vocês na plataforma e vocês já estão com acho que o certificado de vocês da palestra dela já está disponibilizado lá no Simpla para vocês poderem retirar, tá? Ela já tá mesmo. Já tinha pedido para poder avisar que o certificado de vocês já está disponível para vocês poderem estar retirando. Até esqueci de avisar esse pessoal do sétimo período, que quem assistiu a palestra dá com o certificado. E eu também já fiz os controles de vocês aqui também, das participações de vocês, para estar mais certinho e não ter nenhum problema aí com relação
a essa questão, então, para poder estar validando. Dado que a gente tem o controle, na verdade, ela fez o controle lá pelas inscrições, e eu também já tinha feito o controle, porque eu assisti a palestra inteira, na sexta-feira passada a gente ficou acompanhando, eu até participei lá no finalzinho, né, com uma pergunta, até fiquei surpreso da Paloma jogar essa pergunta lá no final, mas eu acho que foi bem coerente a pergunta, e aí a gente conseguiu incrementar aí essas informações aí para poder fechar. Então, achei que foi legal, porque foi produtivo, eu gostei muito da fala do... Pois, oi, Suelen, boa noite. Eu gostei muito da fala dos três rapazes lá, dos três amigos da Paloma lá, que são economistas também. Eu gostei muito da fala deles, eu achei muito leve, eles não pegaram pesado em aspecto econômico e tal, jogaram uma coisa bem dentro da realidade. Então, achei bem interessante, até para a gente mesmo, quem não é economista, né, de repente está ouvindo ali os comentários que rolaram. Tá? Bom, gente, falando mais um pouquinho aí da nossa atividade aí com relação à questão da aula de hoje, eu já postei o material na plataforma para vocês, então a gente aí está no nosso encontro, e aí só para poder estar mostrando para vocês, eu vou dar uma compartilhada na minha tela, só para a gente poder estar falando sobre isso aqui e a gente começar a aula de hoje, tá? Porque aí depois, a gente encerrando aqui, a gente vai estar falando sobre, vai estar só reforçando que na aula semana que vem a gente vai estar fazendo um bate-papo aí mais para poder fazer um tirar dúvidas, né? Ver de repente o que foi e lembrar que é a data limite de entrega dos projetos de vocês, ok? Bom, uma das coisas que de repente vocês talvez estejam tendo algumas dificuldades é com relação à apuração de orçamento de vocês, tá? A empresa, normalmente, até eu acho que é um elemento importante para vocês entenderem, apesar de eu não ter colocado nesse elemento aqui, nesse material que eu postei para vocês aí, a informação, mas eu acho que é legal a gente entender o seguinte: o orçamento normalmente é uma peça que faz parte, que deriva de uma ação estratégica da organização com o intuito de tentar controlar ou mensurar os custos que ela tem com relação à sua execução. Então, a partir de uma dotação orçamentária, um departamento ou uma unidade ou um setor, eles têm alguns cumprimentos de metas para poder estar fazendo. Tá? Então, é importante lembrar que a figura do orçamento ele tem uma característica muito de verificação para saber quão acurado, na verdade, vocês foram com relação à execução da atividade de vocês ao longo do período ao qual o orçamento se presta. Tá? Na maioria das organizações, o orçamento ele é dado de uma maneira estática, até porque hoje a gente ainda não tem muita figura na organização, ou melhor, a permissividade de fazer um orçamento mais flexível, atendendo a possíveis movimentos de mercado, algumas oscilações. Então, é uma coisa mais estática ainda, tá? Isso aí vai mudar um pouquinho, eu até, para poder abrir esse parâmetro do orçamento aí para vocês, eu fiz um estudo com o pessoal da pós-graduação que eu dei aula de finanças no sábado passado, foi uma aula online, e é de uma outra universidade, e aí a gente abriu 2 estudos para eles poderem estar falando, estar conversando. E ambos os estudos foram feitos por uma consultoria, tá? Uma pela Pricewaterhouse, que é uma firma de consultoria, de auditoria muito famosa, tá? Global, e a outra é a Accenture, também outra gigante aí no serviço de controladoria e auditoria, tá? Uma gigante aí nessa parte. E ambas, uma trazia um estudo sobre as tendências da América Latina a respeito das questões de trabalho, né? Como ficariam as competências e habilidades para os profissionais que atuam na América Latina. E a outra falava do futuro das finanças. Tá? Então, eram 2 cenários aparentemente muito distantes um do outro, porém com uma questão muito interessante, né? Ambos falavam de uma questão, de 2 coisas muito latente, de maneira muito latente. A questão da formação profissional e da educação como uma ferramenta estratégica para as organizações para alcançar os objetivos, ou seja, a formação continuada efetiva era um grande diferencial para essas empresas que agora surgem no mercado e que estão no mercado, né?
E um outro ponto importante é a dinamização das políticas de tecnologia através da ampliação da Big Data, né, que seriam esses grandes dados que são manipulados aí na rede. Haveria uma redução significativa da mão de obra, do quantitativo de mão de obra operacional, que trate dos processos burocráticos nas organizações em função do surgimento ou do avanço da figura da inteligência artificial. Tá? Então, desses caminhos de inteligência artificial que vem surgindo, esses big datas, né, essas grandes massas de dados, elas passariam a suprir boa parte da mão de obra hoje tida no mercado como burocrática. Então, eu acho legal até apontar isso para vocês, porque aí eu entro na figura do orçamento, porque até então as empresas, em função das demandas que ela teria ou que ela tem, os orçamentos são muito estáticos, né? Porque eles não têm ainda capacidade de manipulação, de processamento, às vezes, de tantos dados para poder desenvolver o próprio sistema, gerar alguns elementos decisórios para as organizações. O que vem mudando, logicamente, em função da própria evolução tecnológica. Os sistemas estão fazendo atualizações constantes e, consequentemente, isso está acarretando essa mudança, aonde vai permitir que os orçamentos se adequem a uma realidade mais de momento e não de períodos. Né? Então, é legal a gente, de repente, entender que o papel nosso aí ao longo do tempo não é fazer burocracia, não vai ser tratar da burocracia, vai ser efetivamente gerenciar o processo, tomar as decisões a partir dos números gerados pelo sistema. Né? Então, analisar os dados de uma maneira mais consistente para que esses elementos possam ser peças-chaves no processo decisório das organizações. Isso é um estudo. Ô, Marquinhos, Fale. quando você terminar essa explicação, tem que fazer uma pergunta, tá? Tá ótimo, não tem nenhum problema. E aí a gente entra dentro dessa questão aí da figura do orçamento, aonde eu digo que o orçamento de um processo mais estático, que hoje ele ainda é engessado, ele começa a ter uma dinamização em função desses processamentos. Então, é um cenário aí, por um lado, assustador, tá? Com relação a essa informação, por outro lado, um cenário muito positivo, tá? Porque nos obriga a repensar o nosso posicionamento enquanto futuros gestores na organização. Nós não vamos ser cumpridores de papéis, né? Ou tratar burocracias. As burocracias tendem, até 2030, elas se minimizarem muito em função dessa evolução tecnológica aí que está surgindo e acontecendo no mercado. Então, é importante a gente frisar isso e eu acho legal mostrar isso aí para vocês, porque eu gostei muito do estudo, inclusive os alunos que participaram, eles falaram, caramba, a gente tem aí um cenário muito legal, né? Então, assim, basicamente não que vai existir a supressão da mão de obra humana. Isso não vai existir, nunca vai deixar de existir. Nós vamos continuar sendo ainda peças essenciais dentro do processo de gestão, porém exercendo outros tipos de papéis, né? Papéis que têm uma função muito mais analítica, ou seja, de pensar sobre os números, do que necessariamente executar ou preencher os números, as lacunas, para poder ficar alimentando as informações sistêmicas. Fala aí, Domingos. Fala, Domingos. Tá ouvindo agora? Agora tô. Você estava com o microfone Veja bem, Marquinhos. mudo. Esqueci. Fala. Escuta, em relação à inteligência artificial, quero te fazer uma pergunta. A inteligência artificial está tendo o direcionamento a que se destina? Você diz em que sentido? Dá um exemplo. A inteligência artificial que nós temos visto aí nos últimos tempos foi criada para ter digamos, um facilitador, um ponto modernizador dos processos industriais, digamos assim. Né? Uhum. Mas com esses últimos acontecimentos, ou
evolução dela para cá? Você acha que ela está tendo o direcionamento a que se destina? Domingos, é isso que eu estava até falando. A gente estava conversando justamente isso no debate que nós tivemos na aula, né? Eu acho que a gente está gerando muito dado, né? Nós, como uma forma geral, né, uma estrutura geral dentro das organizações, nós estamos gerando uma massa de dados muito grande. Eu acho que todo mundo deve perceber isso, né? Ao longo do tempo, né? Tanto eu, quanto você, quanto cada um aqui presente, até no último momento. O que a gente antes gerava, o que antes a gente não gerava de massa de dados, hoje a gente está gerando cada vez mais massa de dados, né? Os sistemas eles estão começando assim a amarrar de forma que a gente comece a ter algumas informações mais consistentes em termos de dados. Tá? Isso aí é um ponto que a gente eles têm trabalhado. Vamos dar um exemplo, o caso da receita, né? Acho que de repente isso aí fica um elemento interessante para de repente a gente desenhar isso, né? A Receita Federal, ela vem desde da década de 90, especialmente depois da abertura econômica, ela vem ao longo do tempo amarrando, coletando dados, trabalhando sistemas para que ele possa ficar o mais amarrado possível às informações fiscais, de forma que possa evitar simplesmente a evasão fiscal. Você deve estar percebendo, e todo mundo percebe isso. Está tendo uma movimentação mais acirrada em cima disso. Mais acirrada nesse aspecto. Isso primeiro, logicamente, eram dados coletados e gerados que até então geravam uma massa de informação e que nada se fazia, teoricamente, com isso. Com a evolução tecnológica, esses dados até então não manipulados, eles passaram a ser permitidos ser processados. Então, essa capacidade de geração de dados que até então a gente não tinha, né, o sistema, o governo não tinha, ele passa a ter em função do processo de evolução tecnológica. A mesma coisa se aplica às empresas que até então elas não tinham também essa capacidade tecnológica por uma questão meramente de evolução, né? Ela tinha dados, ela processava dados, mas ela dependia muito mais do manuseio do processamento humano para poder fazer a tratativa do que necessariamente da figura da máquina, que a máquina não tinha capacidade de processamento. Hoje a gente já começa a ver um processo totalmente inverso. Aumentou-se a massa de dados, porém aumenta-se gradativamente a capacidade de processamento desses dados. Então, hoje, os sistemas também eles começam, por meio dos algoritmos, aquela coisa toda tecnológica, ele começa a amarrar as informações e começa a trazer as informações. É como se ele pegasse aquilo, mastigasse aquela informação, digerisse aquilo e trouxesse para a gente por meio de algum relatório, tá? Por meio de algum dado. E a gente manipula isso. Então, a gente manipula ou a gente trata essas informações ou analisa isso. Então, dizer para você que ela está sendo tratada de maneira incorreta, eu não acredito. Eu acredito que ainda não tem a capacidade, às vezes, de processamento para certos elementos que a gente não tem capacidade de processamento. Mas isso não quer dizer que isso não vai acontecer daqui a algum tempo, tá? A tendência bem antes dessa pandemia, eu já vinha observando algumas coisas em relação à inteligência artificial e eu vi que, de repente, o distanciamento que isso dá do ser humano, eu acho que propiciou o cenário de hoje. A gente assiste aí o cenário de hoje em termos dessa pandemia. Agora, aproveitando esse gancho aí, é uma pergunta que é uma curiosidade minha também em relação ao assunto aqui. Qual o cenário que está se desenhando em relação ao futuro das finanças, Marquinhos? Bom, primeiro a automatização, né? O que já ia acontecer, né? Até vou dizer para você que talvez a pandemia tenha acelerado mais o processo, né? Acho que é um ponto importante para a gente poder frisar sobre isso. Então, quem tinha algum problema com relação à questão das finanças ou dúvidas de que os sistemas e as tecnologias elas iam avançar
provavelmente quem era resistente às tecnologias em algum momento, elas deixaram de ser resistentes porque mudou o escopo agora, né? A fórceps, mas mudou. Agora a gente vai ter que se adaptar a essas novas tecnologias de alguma forma. Em algum momento, mesmo que a gente ainda volte à nossa vida, eles usam um termo, né, que eu agora não vou me lembrar, mas algo pós-pandemia, eles usam esse novo caminho, novo retorno. Sei lá, acho que esse é o termo que eles usam. Tem algumas pessoas que usam esse termo novo e agora não me vem à mente. E a gente vai ter que se adaptar. Mas o cenário para as finanças, basicamente, é o que eu estou dizendo. Todos esses processos de auditoria, essas coisas que a gente costuma ver isso aí muito ainda de maneira manual, né? Muito a partir de dados que são coletados, aí alguém tem que avaliar, analisar, considerar e blá, 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 isso vai acabar. Isso vai acabar porque o sistema daqui a algum tempo vai automatizar isso tudo e a gente vai começar só a fazer análises. As auditorias vão passar a ser online, em tempo real, vai acabar essa coisa de ficar tendo que responder às demandas de alguém ou de algum órgão ou de algum departamento, enfim. Isso vai acabar drasticamente daqui a algum tempo em função dessa evolução informacional que a gente está vivendo aí. Seria algo como a quarta onda que Alvin Toffler lá pregou lá atrás, quem nunca leu ainda, né? A terceira onda, que era a revolução tecnológica, que já aconteceu, e agora talvez a quarta onda, que é a era da informação propriamente dita, com o cenário da tecnologia artificial, aí, da inteligência artificial entrando de sola nisso aí. Eu acho que isso vai acontecer. E aí, para quem nunca entendeu ou que de repente quer entender um pouquinho sobre o que eu estou falando, um cara em 1918 escreveu um livro chamado Admirável Mundo Novo. Esse livro é do Aldous Huxley. Ele é um escritor fantástico. Se vocês quiserem, leiam esse livro, Admirável Mundo Novo. Ele lá em 1918 ele previu muita coisa que acontece hoje. Se vocês lerem o livro, vocês vão falar assim, caramba, como é que esse cara foi tão futurista, né? E ele era bem... Autor. Aldous Huxley. Autor. Aldous Huxley. O nome dele. Depois eu passo o nome para vocês. Huxley. Huxley. Aldous... Depois você passa o nome mais fácil. Aldous Huxley. Admirável Mundo Novo. É um livro maravilhoso, viu? Vale a pena ler. É uma leitura que eu li com 15 anos, achei um porre, e depois na administração, cursando administração, eu li esse livro novamente, mudei minha visão totalmente sobre o autor e sobre a história. Então, maturidade ajuda a gente a ter alguns conceitos, né? Bom, então vamos lá, gente. Falando um pouquinho da figura do orçamento, já que eu entrei nesse cenário aí, eu acho importante a gente falar... Obrigado, Marquinhos. Nada que é isso. A gente falar um pouquinho sobre a figura do orçamento empresarial integrado e planejamento estratégico. Então, já falei isso sobre essa figura do orçamento, que ele faz parte da estratégia empresarial e, logicamente, ele está inserido dentro do contexto. Ou seja, se você planeja uma ação, você desenvolve um plano, automaticamente você tem um orçamento. E, por isso, ele é parte do plano de gerenciamento do projeto, né? Só que, logicamente, o que vocês precisam saber, né? Alguns elementos importantes. Que despesas que vocês vão ter dentro desse processo, né? É importante a gente saber o que a gente vai ter. Centro de custos e contas contábeis, nós estamos falando se nós tivéssemos grandes departamentos ou grandes divisões. Nenhum negócio de vocês tem grandes divisões, nem segmentos, né, específicos e tampouco divisões que permitam vocês estabelecerem os centros de custo, tá? Os centros de custo seriam os departamentos pelos quais você distribui esses valores dos orçamentos aí e, logicamente, também as despesas, tá? Então, logicamente, vocês têm que definir isso. Como vocês estão falando de um início de negócio, obviamente, vocês têm que definir a projeção de investimentos que vocês têm que estar fazendo. Então, o que vocês vão gastar em termos de recursos para vocês poderem saber quais seriam os seus investimentos iniciais dentro desse projeto. E, claro, né, isso aí vocês entenderem esses recursos que vão estar acontecendo. Os custos operacionais que vocês têm, com manuseio, estoques e por aí vai, né? E, obviamente, os custos financeiros, especialmente a figura de impostos. Para quem não sabe ou para quem não lembra, na maioria de vocês, alguns casos de vocês podem ficar enquadrados dentro da figura do MEI, microempreendedor individual, quando você fatura até R$81 mil ano, tá? Se o faturamento de vocês ultrapassar esse percentual, automaticamente o que vocês vão encontrar
é uma figura do orçamento da empresa caracterizada como regime de tributação simples ou no sistema de Simples Nacional. Bom, contabilmente eu não vou explicar como que funciona, né, o processo do sistema do Simples Nacional, porque não vem ao caso explicar como funciona. Mas, basicamente, ele é uma alíquota única de acordo com o faturamento apurado dos últimos 12 meses, tem uma formulazinha. Antigamente, o simples era o que a gente chamava, era o simples mesmo, era simples. Agora, o simples é complicado, tá? Mas, se vocês quiserem depois entender como é que vocês apurariam o cálculo de um valor de alíquota de imposto pelo simples, eu até mostro para vocês entenderem como é que funciona. Mas, basicamente, vocês têm que entender que vocês têm uma situação em empresas que chegam até o faturamento, salvo me engano, de... Agora não vou me lembrar o percentual, mas acho que é 4.800.000. Ou 7 mil... acho que é 4 milhões e pouco. Não vou lembrar bem o valor, o teto máximo. A partir de... Valor do quê? Oi? Valor do quê? Valor do quê que você falou? O teto do simples. Eu não lembro o teto do faturamento. Ah, tá. Tem um teto, tem um limite máximo que você pode ficar enquadrado. A partir daí, você muda o regime tributário da empresa. Isso não tem nada a ver com o tipo de formação da empresa, tá? Você pode ser empresa individual, microempresa, empresa de pequeno porte, empresa de sociedade limitada, enfim, não importa isso. Isso é a caracterização da sociedade. O regime tributário é outra coisa totalmente diferente, tá? Então, assim, só para desmistificar, o fato de eu ser uma empresa, uma microempresa, ou ser uma empresa limitada, ou ser uma empresa de pequeno porte, essa é a classificação da empresa societária, não importa com relação ao regime tributário. Tá? O que importa são as faixas de faturamento que a empresa apresenta. Então, só para vocês poderem entender que aí é o que classifica a empresa tributariamente falando. Bom, regime simples é isso. E aí, logicamente, que a gente está falando que a gente tem que ter gastos. A gente vai ter um gasto aí para a gente poder estar projetando orçamento dentro disso aí. Então, o orçamento, na verdade, ele parte desses levantamentos desses custos. É por isso que é importante que vocês entendam e saibam o que vocês vão estar efetivamente gastando. Tá? Por isso, até eu trouxe essa figura dentro do plano de gerenciamento de projeto, porque vocês têm que ter alguns orçamentos, vocês têm que orçamentar essas despesas que vocês vão ter e, logicamente, de alguma forma, classificá-las dentro do projeto que vocês vão estar entregando aí das ferramentas de vocês. Claro que aí é importante a gente lembrar que, a partir do momento que você define as despesas, os investimentos, os custos que vocês vão ter dentro do negócio de vocês, automaticamente vocês vão ter que também fazer... Um minuto. Tá, que se for incomoda, que é uma beleza. Vocês vão ter que estabelecer as metas de vendas de vocês. Tá? E aí, logicamente, a meta de venda de vocês parte, primeiro momento, é saber a margem de contribuição que a empresa vai ter. Tá? E aí, o que a gente pensa sobre isso, né? Até para vocês poderem entender, né? Eu deixei até um exemplozinho aqui para vocês poderem compreender. Até um aqui que até coloquei aqui, que tem grupo que atende essa ideia aí, que eu acho que é o grupo da Juliana. Tá? Não foi proposital, tá? Eu peguei um exemplo aleatório, mas acabou sendo útil, né? Então, assim, o que acontece? A gente tem que entender o que efetivamente é o produto, ou o negócio, ou o segmento, ou a unidade contribui para o resultado do negócio. Então, é bom a gente poder entender o que a gente sabe. E, logicamente, por isso é importante a gente entender os custos que a gente tem dentro do nosso negócio, para a gente poder saber a margem de contribuição que cada produto, ou cada linha de produto, ou cada item, ele concede em termos de resultado para a empresa. Então, vamos pensar na seguinte situação. Você tem uma loja física de cosméticos que também vende pela internet. Beleza, até aí tranquilo, sem grandes problemas. Normalmente a gente sabe que acontece, a galera agora vende muita coisa pela internet, especialmente nesse momento de pandemia. Inclusive, né, a gente teve um boom aí de salto de empresas dentro do comércio eletrônico que até então nunca se viu, né, em detrimento da figura da pandemia para poder manter as suas atividades. Então é importante a gente frisar sobre isso. Bom, na hora de montar o orçamento, você colocou uma margem de contribuição geral desse negócio, ou seja, incluiu as vendas online e as vendas presenciais dentro da loja. Beleza, sem problema. O problema é que, às vezes, um produto ou um segmento ou uma unidade, ela vende mais, ela contribui mais em termos de resultado que a outra. Às vezes, o custo é menor e ela contribui mais. Por exemplo, o investimento inicial para você fazer um e-commerce ele é muito alto.
Mas depois que você investiu, o que você tem para poder investir mais? Além de pequenas melhorias, né, ao longo do tempo. Você vai vendo falhas e vai fazendo ajustes. A manutenção de site, a manutenção do provedor de e-commerce, são coisas muito pequenas. E atualização do site, quer dizer, você tem que ter uma equipe, um pessoal ou pessoas que não está fazendo atualizações ali em termos de preço, valores e tal. O próprio sistema de e-commerce permite que vocês façam essa movimentação. Então, automaticamente, o que a gente entende é que um segmento como a loja física, que demanda, às vezes, o aluguel de ponto, despesas, né, fixas altas, elevadas para se manter, em detrimento de uma loja virtual, às vezes a margem de contribuição dessa loja é menor. Só que se a gente juntar tudo num pacote só e considerar tudo que a gente vende na física e na online, e considerar todos os custos também como um pacote só, a gente não vai saber efetivamente o que a gente vai ter em termos de resultado de margem de contribuição. Então, quando vocês tiverem situações como essas, é importante a gente entender que a gente tem que ter destrinchar essas informações. Tem alguns produtos aí de vocês que basicamente é online. Tem muitas vendas aí. Produto do Lucas, tem, acho que do projeto do Domingos também é online. Tem uma galera aí com coisa online, né? Aproveitou antes da pré-pandemia, já começou a vender produto online e agora tem essa estrutura. Então, quer dizer, o investimento inicial é muito alto, que é aquilo justamente saber os custos que vocês vão ter dentro do plano de vocês. O que vocês gastam para investir inicialmente? Mas depois ele acaba. Logicamente que esse investimento vocês vão avaliar por meio de payback, tire, o caramba 4. É outro elemento que indicador econômico é saber se vocês vão ter, quanto tempo vocês vão ter de retorno do investimento que vocês fizeram. Que em tese nada tem a ver com o plano de gerenciamento de projeto. Mas é bom vocês saberem que vocês têm esse custo, né? E aí, a partir daí, vocês têm os custos que são variáveis do negócio mesmo, da movimentação do negócio propriamente dito, né? Então, o que vocês têm de despesas são variáveis, os custos variáveis, né? Então, o que você tem de oscilação em função do valor de vendas, logicamente, os custos dos produtos, as mercadorias vendidas, elas sofrem alterações, os custos das despesas também, elas sofrem variações em função dos volumes vendidos. Então, quando vocês projetam uma determinada quantidade de itens a serem comercializados, vocês têm um custo X e vocês também têm uma despesa X. Se vocês alterarem essa métrica, aumentarem isso ou diminuírem, esses custos sofrem reduções e impactos, ok? Então, é importante vocês perceberem isso e entenderem quando vocês forem avaliar a questão do orçamento de vocês e entender que, na verdade, somado à própria margem de contribuição do negócio que vocês têm, né, vocês têm uma vantagem competitiva para poder compreender efetivamente o que cada produto vai agregar em termos de negócio no seu produto aí, tá? Bom, nossa aula, a gente já chegou nos 10 minutos limites desse primeiro round, tá? Mas é só para poder lembrar que daqui a pouco a gente caindo, a gente retorna e volta para o mesmo processo, tá bom? Bom, e aí, logicamente, esse detalhamento da estrutura, gente, ele varia de acordo para tipo de serviço e canais que vocês vão adotar. Então, é lógico que eu acabei repetindo exatamente a mesma coisa ali embaixo. Não sei por que eu fiz isso, mas tudo bem. Depois eu altero essa informação no canal ali, né? Bom, e aí o que acontece? Uma coisa importante a gente tem que entender que as vendas de vocês, elas têm que, para efeito de orçamento, quando vocês projetam o orçamento de vocês, as vendas de vocês têm que suprir os custos que vocês têm, né? Então, vocês têm que encontrar o tal do ponto de equilíbrio econômico aí dentro desse negócio. Qual é o valor mínimo que vocês têm que atingir para que vocês possam estar mantendo o negócio de vocês de maneira saudável? Ou seja, a princípio e a partir daí, é a mínima meta que vocês têm para vocês subsistirem no mercado e continuarem trabalhando. Mesmo que, tipo assim, qual é o valor que eu pago todas as minhas despesas, que eu fico empatado? A partir daí, vocês têm que trabalhar em cima de estruturas de metas e projeções. Então, é importante vocês entenderem isso, porque não sou eu quem vou falar isso no plano de vocês. Vocês é que vão dizer isso para mim. Quais são as metas orçamentárias para vocês? O que vocês vão ter em termos de orçamento para vocês poderem estar cumprindo? Seja de custos, né? As informações de custeio e até dependendo, conforme for, o que vocês têm de planos em termos de vendas aí para vocês poderem alcançar
e cumprir as despesas que vocês têm. Então, o orçamento, na verdade, bem feito, ele contempla esses elementos, né? Vocês têm que saber o que vocês vão estar gerando em termos de produto. Claro que para vocês poderem chegar na margem de contribuição, por exemplo, vocês têm o valor das vendas que vocês já fizeram. Como é que vocês conseguiram fazer isso? Estabelecendo o preço final. O preço final foi permitido em termos de preço do markup. Por exemplo, vocês definiram um valor máximo ou o valor que vocês comercializariam como valor de vendas. E a partir daí vocês podem trabalhar os custos de vocês que vocês têm. Se vocês utilizarem então somente o custo da mercadoria, né, vocês não teriam talvez uma margem de contribuição tão alta, ou talvez nem teriam margem de contribuição. Então, por isso que eu dei lá atrás a ideia da precificação para vocês, em algum outro momento lá atrás, para vocês poderem tentar amarrar essa figura aqui do orçamento como um elemento importante para vocês trabalharem na aula, no conteúdo de vocês. Claro que o que eu estou dizendo aqui é para efeito de projeção em termos de resultados. Quando a gente for falar efetivamente sobre, se vocês quiserem compreender e vocês trabalharem em uma empresa maior, lógico, existe uma outra situação que vocês têm, que é a relação do percentual de crescimento ante o patrimônio da empresa. Ou seja, o patrimônio líquido da empresa, você tem uma projeção de crescimento daquilo ali. Isso ali é o retorno, teoricamente, que o investidor vai exigir ao longo do ano em cima do patrimônio da empresa. Tá? Não é o caso que a gente vai estar adotando aqui. Tá? A gente vai estar trabalhando basicamente com o preço final, para vocês entenderem e ver se vocês vão conseguir fazer essa análise orçamentária aí de vocês. Ou seja, qual é o orçamento que eu tenho, por exemplo, de vendas ao longo desse ano para poder executar o meu projeto? A partir do quê? Dos preços que eu tenho, dos custos que eu tenho aí para poder alcançar, né? E o meu ponto de equilíbrio financeiro, né? Ou seja, meu ponto de equilíbrio financeiro nada mais é do que os meus gastos que eu tenho, que são fixos, e menos os meus gastos que não são desembolsáveis, como, por exemplo, algumas questões como depreciação e entre outros. Então, vocês podem considerar esses gastos fixos que vocês vão ter, tá, na sua empresa, tá, que vão ser constantes. Os custos variáveis, logicamente, eles vão variar em função do tempo, mas vocês já apuraram ele na margem de contribuição. Os gastos fixos, folha de pagamento, luz, água, telefone, apesar desses custos teoricamente serem variáveis, né, em tese, eles também são fixos, né? É uma contraposição muito louca, né? A gente fala isso, né? Mas é muito estranho, né? Os custos que são variáveis, na verdade, eles são fixos, porque você não vai deixar de pagar isso, né? Água, luz, telefone são itens de subsistência necessários. O que você tem aí é uma média de despesas que você vai ter, que eles vão ser fixos ao longo do tempo, impostos e por aí vai. Então, esses gastos, eles são fixos. O que você tem de não desembolsável, né? Seria algo como a figura da depreciação dos itens que vocês podem estar precificando aí ao longo do tempo. Bom, e aí vocês dividiriam isso pela margem de contribuição. Esse ponto de equilíbrio financeiro, né, ou ponto de equilíbrio econômico, seria o valor mínimo que vocês teriam que alcançar dentro da empresa de vocês, como uma meta para vocês poderem estar alcançando dentro da empresa. Então, assim, e por que eu falo isso, né? Porque vocês vão chegar para mim e falar assim, professor, o projeto vender 1000 unidades. Tá, mas por que esses projetos vender 1000 unidades? Se vocês não fizeram nenhum tipo de orçamento. Entendeu? Se vocês não fizeram nenhum tipo de orçamento, vocês têm que ter uma projeção. Então, não adianta eu dizer para vocês que vocês falam assim, mas olha, professor, eu imaginei que eu vou vender isso e vou faturar tanto. Mas e suas despesas? O que você tem de orçamento de despesa ao longo do tempo para poder fazer isso? Entendeu? O que você tem de orçamento nesse aspecto? Então, é importante que vocês percebam a relevância do tema para vocês poderem desenhar uma ideia. Não estou dizendo que vocês vão fazer isso tudo, vão colocar, criar um monte de estruturas para vocês poderem precificar. Mas, lógico, se vocês já puseram um preço no produto de vocês, já colocaram uma meta de vendas, vocês têm que ter os custos que vocês têm. O que vocês vão ter de custo fixo aí nessa empresa? Vocês poderem saber se vocês vão ter uma margem de contribuição boa desse produto e se automaticamente o que vocês vão estar vendendo, né? O que vocês vão ter de despesa, mesmo que fixas, a princípio vocês não têm a figura da depreciação, por exemplo, no primeiro momento,
vocês vão ter ante a margem de contribuição. Então, ou seja, qual é o valor que vocês têm que sustentar dentro da empresa para poder bancar esse negócio aí de vocês. Então, é importante a gente entender isso e, logicamente, a partir daí, desse ponto de equilíbrio financeiro, por exemplo, ele ser a meta de vocês começarem a montar um desenho de venda para vocês. Ah, mas aí eu quero vender 20% acima da minha despesa que eu tenho que cobrir. Beleza, já é alguma meta. Né? E aí vocês colocam a projeção de venda de vocês em cima dessa situação, o orçamento de venda de vocês para isso. Logicamente, isso implica que vocês vão ter um custo ou uma projeção já de itens que vocês vão ter que comprar ao longo do tempo, para vocês poderem projetar isso no plano, enfim. Então, vocês têm informações técnicas que embasam a decisão da atividade de vocês. Tá? Gente, até aqui, alguma dúvida? Não, professor. Não. Tranquilo, professor. Tá tranquilo? Vocês já viram a figura da margem de contribuição antes, em algum momento na vida de vocês aí, lá na parte de contabilidade, análise e demonstração financeira, ou em alguma outra disciplina mais atrás aí no curso? A questão é, a gente agora tem que pensar, aplicar, porque o que adianta vocês pegarem e entenderem o conceito e não utilizarem ele dentro de uma coisa que vocês podem reverter num negócio para vocês? Então, até então, vocês tinham as informações, vocês têm as informações técnicas do que vocês constituíram, tem um esqueleto do negócio para vocês poderem montar, e agora vocês têm que pôr o preço que vocês vão colocar na mercadoria de vocês, considerando os custos que vocês vão ter. Agora vocês vão saber quanto que vocês vão ter de custo variável, porque ele vai variar em função. Custo variável basicamente varia em função do volume de vendas. Então, o que varia em função do volume de vendas? Basicamente, material que vocês vão estar comprando, matéria-prima ou produto, enfim. Isso que vai variar. E as despesas variáveis também, elas vão variar em função do processo de vendas. Então, algumas coisas, nesse sentido varia nesse aspecto. Então, o que vocês vão ter que utilizar é compreender essa questão da margem de contribuição para posteriormente vocês trabalharem um ponto de equilíbrio financeiro para vocês colocarem, olha, a partir daqui eu coloco a minha meta de venda para poder estar cumprindo o meu orçamento aí que eu tenho de despesa ao longo do tempo. Porque, na verdade, quando vocês orçam tanto que vocês vendem, né, uma projeção de vendas, quanto que vocês vão ter de despesas. Então, isso é legal a gente, de repente, entender. Isso não é somente para o meu projeto, isso é para a vida de vocês. Né? O que vocês estimam receber de resultados? Então, se vocês colocarem isso como uma meta, vocês conseguem distribuir e colocar isso para uma equipe para poder começar a mensurar resultados. Ah, mas agora que eu estou fazendo a título de exemplo, isso para mim é só para eu poder passar de ano. Tá bom, ótimo. Vocês vão fazer isso para vocês passarem de ano. Se vocês montarem esse negócio que vocês querem, que vocês estão analisando, vocês vão fazer o que com ele depois?